Olá, vou começar uma aula. Sou o professor Rafael Leite Campos. Vamos começar uma aula sobre os testes funcionais de software, ok? É, eu utilizei como referência uma atividade de testes de software, onde a gente tem que gerar casos de teste funcionais, tá, para uma certa aplicação e com base em uma aplicação então que eu selecionei para trabalhar sistema de solicitação de recursos. Foi uma aplicação em que eu trabalhei no Ministério da Saúde. A aplicação essa tinha uma finalidade mais específica e eu já estou trabalhando com ela na finalidade mais ampla. É uma aplicação web, que a gente tem basicamente sistemas CRUD e uma lógica de negócio para calcular a quantidade verificada, a quantidade solicitada. A gente vai ver isso ao longo do processo. E ela foi selecionada e eu selecionei alguns campos dela, dessa aplicação, desse software, para trabalhar a questão do teste funcional de software. A gente sabe que o teste funcional os testes funcionais são testes de caixa preta, onde a gente não entra em detalhes de código. Então a gente vai se basear nas entradas e nas saídas desses campos, né, conforme o que a gente definiu, estabeleceu nos requisitos do sistema. Então, aí acrescento mais uma informação: a gente utiliza com base para a elaboração dos testes, a gente utiliza o documento de requisitos, e ou os casos de uso especificados, a especificação do sistema, requisitos funcionais, e para avaliar as entradas e as saídas, os resultados esperados. Eu utilizei então a especificação desse sistema como referência e eu coloquei o que eu destaquei aqui dessa especificação, eu coloquei em outro formato, e aí a gente vai ver. Bom, a gente então vai trabalhar com os seguintes casos. Eu vou passar aqui o documento para vocês todos observar, ter uma visão geral do que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com particionamento em classe de equivalência, que é uma técnica, tá? Uma das técnicas. Análise de valor limite, teste funcional sistemático, tabelas de decisão e grafos de estado, tá? Bom, então começando no particionamento em classe de equivalência, eu destaquei como requisito manter responsável um sistema de solicitação de recursos, tá? No caso de uso, inserir responsável. A gente está trabalhando com uma manutenção de responsável. A gente precisa informar os campos de unidade da federação, que é um campo de tipo texto, tem 2 caracteres, tá? E o campo telefone, que é um tipo alfanumérico, que tem no máximo 13, no máximo 14 e no mínimo 13 caracteres. Bom, como é que a gente trabalha elaborando então os casos de testes para particionamento em classe de equivalência? Como vocês devem ter estudado, o objetivo das classes de equivalência é a gente identificar casos comuns, tá? E criar classes a partir desses casos comuns, e identificar então as entradas e as entradas válidas e inválidas para esses casos, diminuindo a quantidade de testes que a gente tem que fazer. Ok? Então, por exemplo, a gente estabeleceu aqui que para a variável de unidade de federação, vamos considerar primeiro os tipos dos caracteres de entradas, tá? Então, criei uma classe de caracteres de entrada que eu abreviei em CE. Bom,
a classe válida e a classe inválida. Na classe válida eu identifiquei porque eu utilizei um identificador C1, tá? Então ela tem que pertencer ao intervalo de A a Z. Se não tiver dentro desse intervalo de valores, a gente sabe que é o alfabeto, ele vai estar como uma classe inválida, ou seja, então se houverem números na identificação da unidade de federação, vai dar erro, é para ter erro, então é uma classe inválida, não é um valor aceitável de entrada. E outra classe de equivalência que eu identifiquei é a quantidade de caracteres. Então, ali identificado com C2, a quantidade de caracteres válidas, e 2 para identificação das unidades de federação. A gente sabe que não existem unidades de federação identificadas com 3 caracteres. Bom, e as classes inválidas são as quantidades de caracteres maior ou menor que 2, ok? Bom, então a gente cria os casos de teste para unidade de federação. Então, para caso 1, na classe válida de entrada, a gente tem valores normais, válidos. RS, CE, Ceará e Rio Grande do Sul. Por caso 2, a gente tem também válidos. A quantidade de caracteres está ok. Então, a gente tem 2 caracteres para Santa Catarina e 2 caracteres para o Rio de Janeiro, ok? A classe 3, a gente já cria os testes incluindo os números, certo? Que são para demonstrar, é um valor inválido. A gente tem que criar casos de teste que se encaixem nas classes. Então, se a gente colocar número, vai ser inválido. A gente justamente quer testar esse tipo de entrada para ver se ele dá a resposta esperada. Então, a gente vai elaborar casos de teste contemplando a classe inválida. Na classe 4, também, quantidade de caracteres maior. E a classe 5, digamos, classe 5 não, o C5, identificadores da classe inválida para classe de equivalência quantidade de caracteres, menor que 2. Então, com um caractere para identificar o estado, obviamente que a gente não consegue identificar, então é inválido e se encaixa lá na nossa classe inválida da quantidade de caracteres. Bom, vamos para outra variável, que é a variável celular. A gente também identificou os tipos de caracteres como classe e as quantidades de caracteres. Bom, como classe inválida, o nosso tipo de caracteres tem que pertencer. A gente utiliza, vocês podem perceber que a gente está utilizando uma notação matemática de conjuntos, tá? Para identificar. Os tipos de caracteres devem pertencer aos caracteres numéricos, em união com aqueles caracteres ali que são específicos de parênteses e o hífen para identificar. Então, se tiver esses caracteres, está válido. A quantidade de caracteres que a gente definiu ainda como classe válida da quantidade de caracteres é ser entre 13 e 14, ou seja, maior ou igual que 13 e menor ou igual que 14. E a classe inválida para o tipo de caractere pertencendo ao alfabeto, ele não pode ter letras. E a mesma coisa ali para o que a gente utilizou na unidade de federação, para a quantidade de caractere a gente vai testar os valores acima e abaixo dos limites ali para verificar as classes inválidas. Bom, identificando essas variáveis e as classes para essas variáveis, a gente monta então o caso de teste. Antes disso, vou trazer aqui os valores que eu criei para testar. Tá? E o que eu falei é isso aqui. Então a gente vai montar a tabela de entrada e resposta esperada. Mas antes eu vou criar os casos de teste para variável celular. Então a gente vai informar os valores lá no nosso campo da nossa interface web. E vamos verificar então para a classe válida do tipo de caractere, a gente colocou então o formato de um número com a quantidade adequada e os tipos
seja, contendo números e contendo o hífen e os parênteses. Aí, daí para classe válida de quantidade de caracteres, a gente verificou ali também, colocamos números, colocamos quantidades adequadas, entre 13 e 14. Tá? Aqui 13 caracteres e aqui 14 caracteres, para identificar o número do celular. Isso porque agora tem um número a mais, né? Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros aí que eu não tem todos os detalhes da regra, mas a gente sabe que tem. Bom, para o C3, a gente identificou então alguns casos contendo letras, né, que não são permitidos. Então a gente lista esses casos. E para o C4 a gente coloca menos caracteres, menor que 13, e para o C5 a gente coloca mais caracteres acima do permitido, então 14. Bom, o que eu destaco aqui, antes da gente ir para o nosso caso de teste? Como a gente identificou as classes, a gente não precisa testar todos os valores, tá, para verificar a resposta. Então a gente lista desses valores que a gente listou, a gente pode identificar um de cada classe, tá? Um de C1, um de C2, um de C3, um de C4, um de C5, para testar o nosso sistema. E esse é um dos ganhos da utilização de classes de equivalência, que a gente identificando essas classes, a gente sabe qual o valor que representa essa classe, e ele já deve contemplar então as possibilidades dessa classe. Então a gente vai diminuindo essa quantidade de testes. Bom, vamos para a tabela de casos de teste. Então a gente tem as variáveis de entrada, ok? Eu estou usando o Word aqui, então tá aparecendo aqui para edição. Bom, para a unidade da federação, vamos testar o valor S1, então já é um valor inválido. Já. A resposta que o sistema tem que emitir, conforme a nossa especificação utilizada, é campo inválido, caractere inválido. A gente tem que mostrar isso na tela. Outra entrada para a unidade de federação é 3 caracteres, ok? Então, campo inválido, quantidade de caracteres maior que a permitida. Outra entrada da nossa classe inválida da unidade da federação vai gerar a seguinte mensagem: campo inválido, quantidade de caracteres menor que a permitida. Depois, para a variável celular, a gente colocou uma quantidade de caracteres maior que a permitida, então meu campo inválido, quantidade de caracteres maior que a quantidade permitida. Depois a gente fez a classe de testes inválida também com a quantidade menor de caracteres que a quantidade permitida, então eu meti a mensagem indicando esse erro. Depois a gente tem a utilização de caracteres inválidos, aqui os caracteres especiais de underscore, certo? Então tem campo válido, caracteres inválidos. Depois, para a unidade da federação, a gente tem 2 valores válidos, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que não retornam nenhuma mensagem, e 2 valores válidos de celular com as quantidades de caracteres adequadas. Bom, a gente segue então para então, ok, isso aqui é a nossa caso de teste gerado para unidade de federação e celular da classe de equivalência, particionamento em classes de equivalência. Próxima técnica de teste é a análise de valor limite. Bom, essa análise de valor limite a gente vai testar os valores
é uma especificação da classe de equivalência, do particionamento por classe de equivalência. A gente inclusive trabalhou um pouquinho da análise dos valores limites no exemplo acima, mas eu vou focar, desculpa, eu estou um pouquinho rouco. Bom, vai assim mesmo. Análise de valor limite. Então, o requisito que eu destaquei para a gente trabalhar é o seguinte: o sistema de solicitação de recursos pode ser importado um arquivo com as quantidades liberadas para cada ente solicitante. Então, que a quantidade liberada é a quantidade de recurso que ele pode solicitar, que ele está permitido a solicitar, que tem disponível para ele solicitar. Bom, esse campo deve ser testado conforme seus limites. O arquivo tem limite máximo de tamanho de importação igual a 10 MB, conforme a regra de negócio 015, e não pode estar vazio, conforme a regra de negócio 001. Bom, aqui eu estou fazendo referência a regras de negócio que estão definidas no documento de regra de negócio. Tá? A gente está trabalhando com um teste funcional, teste que é um teste caixa preta, em que a gente se baseia nos requisitos do sistema para testar as entradas e as saídas. Nesse documento de requisito tem essas regras que determinam então o tamanho do arquivo e que ele não pode estar vazio. Na análise de limite, a gente testa então a fronteira desse valor permitido. A gente testa, por exemplo, um arquivo de tamanho, tem que ser um tamanho menor ou igual que 10 MB e maior ou igual que 0 MB. Não pode ser 0 MB. Não pode estar vazio. Tá? Aqui eu fiz uma aproximação, tá, de 0 MB. Mas vamos considerar assim, porque isso já dá uma quantidade de caracteres, já não seria um arquivo vazio, mas igual. Bom, então para testar os valores limites, a gente identifica quais são esses limites, que é o que eu estou fazendo aqui, então, para o tamanho máximo do arquivo. E depois a gente vai testar com valores acima e abaixo desse limite para verificar se as entradas, né, estão gerando as saídas esperadas. Ou seja, se a gente colocar valores acima e abaixo desse limite, não será aceito o arquivo. Bom, outro critério é o arquivo vazio. Não pode estar vazio, tem que ir no campo, né? O campo não pode estar vazio, tem que estar preenchido. Então a gente vai gerar mensagem também para isso. Bom, continuando aqui, a gente gerou então os casos de teste para o tamanho máximo, então 15 MB, arquivo inválido, resposta, saída esperada, certo? Excedeu o tamanho máximo, 0 MB, arquivo inválido, arquivo vazio, ok? E o último teste seria se a gente não informasse nada, aí daria campo vazio, o arquivo um caminho de arquivo deve ser informado. Bom, a gente, só para lembrar aqui, que a gente utilizou esse análise de valor limite no particionamento de classe de equivalência. O que são os valores limites? Nesse caso aqui, só para a gente lembrar. Quantidade de caracteres. A gente testa acima e abaixo, por exemplo, aqui, ó, com 3 e com 1. Esse é um tipo de análise de valor limite também. Bom, dando continuidade às técnicas, vamos para o teste funcional sistemático. Bom, o teste funcional sistemático, a gente vai utilizar então de novo a unidade de federação, tá? E ela não vai poder conter caracteres especiais e deve pertencer ao domínio das 26 unidades da federação mais o Distrito Federal. Nesse teste funcional sistemático, a gente vai testar de forma discreta os valores possíveis, pertencendo a um conjunto de valores possíveis. Tá? Como a gente tem isso também na unidade da federação, eu trouxe essa variável de novo para a gente poder testar, porque tem uma quantidade discreta limitada em 27 valores que a gente pode testar para ver se eles estão adequados, né, como valores de entrada. E aí a gente já está testando se eles pertencem a esse domínio.
A gente tem um domínio que a gente vai testar se a nossa entrada pertence a esse domínio. Bom, esses domínios eles podem estar implementados de diversas formas, podem estar no banco, por exemplo, tá? E a gente vai lá e comparar ver se a gente encontra no banco se pertence ao domínio. Mas a gente não quer saber da forma de implementação, a gente quer testar apenas as entradas e saídas, se essas entradas e saídas pertencem a esse domínio. Bom, a gente tem dois domínios, ó, domínio de caracteres especiais de entrada, ok? E o outro é os valores discretos desse domínio, que são os possíveis estados. Eu não listei todos aqui, tá? Todos os 27, mas não por não saber, mas porque para limitar e facilitar a leitura aqui. Bom, primeiro vamos para caracteres especiais de entrada. Então a gente define os possíveis caracteres aqui. Então, para a classe válida, ele não pode estar contido nesses caracteres, e para a classe inválida ele deve estar contido nessa faixa, nesse conjunto de caracteres. Então, a partir daqui a gente vai testar, verificar esse conjunto de caracteres, esse domínio de classe, para verificar se é válido ou não inválido, ou inválida a nossa entrada. Outro aspecto é os valores discretos. Então a gente vai verificar se a entrada, o valor de entrada está contido nesse conjunto de valores válidos. E se ele não está contido no conjunto de valores válidos. Basicamente é isso. Bom, vamos gerar os nossos casos de teste para depois ir para a nossa tabela lá de entrada e saída. Então, casos de teste para unidade de federação. Pertence ao domínio, RS e CE, pertencem ao domínio. Depois, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte pertencem ao domínio. Aqui eles pertencem ao domínio porque possuem só caracteres válidos. Aqui eles pertencem, classe válida, porque contém os caracteres válidos. Nessa aqui já, no segundo, no C2, os valores também pertencem ao domínio porque fazem parte dos valores discretos do conjunto de valores de entrada, do domínio de entrada. O C3 já apresenta caracteres inválidos e o C4 não possui, apresenta caracteres válidos, mas não pertence ao domínio de entrada. Então essa é uma das formas de testar de forma sistemática, né, o sistema. Então vamos aos valores de entrada. Como é que a gente vai ter as nossas entradas e saídas? Então quando a gente tiver o valor de entrada para unidade de federação com caractere inválido, a gente coloca campo inválido, caractere inválido. E depois um campo que não corresponde a uma unidade da federação. Bom, tabelas de decisão. Bom, as tabelas de decisão, elas nos permitem verificar então as causas e os efeitos, identificar a quantidade de casos de teste que a gente vai ter em função da quantidade de colunas da tabela que a gente vai gerar de casos de teste. Para trabalhar nessa técnica, eu destaquei o seguinte requisito: uma solicitação possui uma quantidade limite de recursos a serem solicitados. Tá? Então, quando o solicitante for fazer a solicitação, ele vai poder solicitar dentro desse limite que o fornecedor ou administrador desses recursos, quem fornece esses recursos, define esse limite, e as solicitações que o solicitante realizar tem que estar dentro desse limite de recursos. Bom, uma quantidade disponível de recursos a serem solicitados, uma quantidade solicitada pelo solicitante e uma quantidade aprovada pelo ente administrador. Então são essas as quantidades, as variáveis que a gente tem. A aprovação de uma solicitação deve respeitar as seguintes regras:
não é permitido aprovar a quantidade de cartões superior à quantidade solicitada. Então aqui, quantidade de cartões superior à quantidade solicitada. Então o ente solicitante não pode solicitar uma quantidade de cartões superior à quantidade solicitada. E a regra 40, regra de negócio 040, a quantidade solicitada não pode ser maior que a quantidade disponível. Bom, então a regra 39 se refere à quantidade de cartões aprovadas em função, né, da quantidade solicitada. Tem uma situação, essa situação vou ter que retornar ela para deixar mais claro, que é a seguinte: o administrador dos recursos ele faz a aprovação dessa quantidade solicitada, e aí pode aprovar toda a quantidade solicitada ou menos que a quantidade solicitada. Ele não pode aprovar mais que a quantidade solicitada, mesmo que ele seja administrador. Bom, então aqui a regra 39 refere-se então ao administrador quando ele estiver aprovando uma solicitação de recursos. Aí a regra 40 sim, aí a quantidade solicitada não pode ser superior à quantidade disponível, que era o que eu tinha falado antes. Por exemplo, está disponível para o solicitante 40 itens e o solicitante demanda 50. Bom, essa solicitação dele não vai ser aprovada no sistema, não vai ser permitida no sistema. Bom, a partir dessas regras a gente vai determinar quando é que vai ter problemas ou não essas questões. Então a gente tem os seguintes casos de teste: quantidade aprovada menor ou igual que a quantidade solicitada, quantidade solicitada menor ou igual que a quantidade disponível, e status da solicitação aprovada e status da solicitação rejeitada. Bom, aqui eu acrescento duas coisas. O status da solicitação, que pode ter dois, ela tem outros, depois a gente vai ver, mas ela pode ser aprovada ou rejeitada em função dessas quantidades. E isso a gente tem que ver como resultado esperado a partir do processamento das entradas, né, em função das quantidades aprovadas, solicitadas e disponíveis. Bom, então assim, primeiro caso, quantidade aprovada for menor ou igual que a quantidade solicitada. 1 para verdadeiro, 0 para falso, tá? Então, se a quantidade aprovada for menor que a quantidade solicitada, então a gente tem um caso verdadeiro, caso 1, caso essa quantidade aprovada seja menor ou igual que a solicitada e a quantidade solicitada for menor ou igual que a quantidade disponível, ou seja, também está válido, o nosso status da solicitação vai ser aprovado, tá? E aí o nosso status da solicitação rejeitada fica com valor 0. Então, no primeiro caso. No segundo caso, se a quantidade, no caso 2, na terceira coluna ali, quantidade aprovada menor ou igual que a quantidade solicitada for falso, ou seja, eles aprovaram uma quantidade maior, e a quantidade solicitada for menor ou igual que a quantidade disponível, ou seja, eles não tiver verificado essa condição, ou seja, ela foi maior que a quantidade disponível, a gente vai ver que o status da solicitação foi rejeitado. Então fica um ali no status da solicitação. No caso 3, a gente não atende, a situação é a seguinte: não atende a primeira condição, ou seja, a quantidade aprovada é maior que a quantidade solicitada, mas atende a segunda condição, que é a quantidade solicitada é menor ou igual que a disponível. Então isso aí é verdadeiro, o que significa que ela ainda assim vai ser rejeitada, porque a gente tem uma situação em que ambas condições precisam ser válidas para que a gente possa ter uma solicitação aprovada. E o último caso é
caso a quantidade aprovada tenha sido menor que a quantidade solicitada, mas a quantidade solicitada foi maior que a quantidade disponível. Então a gente tem a situação que foi rejeitado, tá? Bom, essa é a nossa tabela de causa e efeito. Então as nossas causas são essas condições estabelecidas e os efeitos, certo? São esses dois aqui de baixo, que é o status da solicitação avançar ou se manter, ou seja, para aprovada ou avançar para rejeitada. Bom, então vamos agora para os grafos de estado. Nessa técnica, então, a gente vai acompanhar os status da solicitação, ou seja, os status da solicitação em função daquelas condições de quantidade solicitada, quantidade disponível, tá? Então a gente vai poder acompanhar então o fluxo da solicitação, que é o nosso, que vamos seguir o seguinte requisito. O fluxo da solicitação pode passar pelos seguintes status. No momento em que ela é feita pelo solicitante, o seu status é a solicitação criada. Essa solicitação é avaliada pelo administrador. Conforme os dados da solicitação e a avaliação, ela pode ser rejeitada, obtendo status de solicitação rejeitada. Caso atenda às regras 39 e 40 já citadas acima, ela é aprovada pelo administrador e seu status passa para solicitação aprovada. O processo segue até a entrega dos recursos ser efetivado e a solicitação recebe o status de solicitação entregue. Então vamos ter o seguinte gráfico, tá? E no caso não está listado, no caso não seja aprovada, ela vai para status de solicitação rejeitada. Bom, então o gráfico consiste nas arestas a gente determina quem avalia, no caso, né, e as condições. Bom, no status a gente vai permitir, esse gráfico permite que a gente acompanhe então a mudança de status, que pode ser de uma variável, pode ser, solicitação, o status de uma variável, no caso eu vou acompanhar o estado da solicitação, tá? Então eu escolhi já esse caso para demonstrar de forma clara que a gente pode acompanhar, tem que acompanhar conforme as regras, como é que muda o status. Bom, então, a quantidade solicitada do estado inicial, solicitação criada. Aí, caso a quantidade solicitada for menor que a quantidade disponível e quantidade aprovada menor que igual a quantidade solicitada, o administrador avalia e vai para a solicitação aprovada. Tá? Caso o recurso seja entregue, que aí é uma entrada no sistema que vem através do operador, então ela vai para o status de entregue. Depois a solicitação criada, a administradora avalia e caso a quantidade solicitada for menor ou igual à quantidade disponível ou a quantidade aprovada maior que a solicitada, então a gente tem a solicitação rejeitada. Tá? O administrador vai avaliar, vai passar a solicitação para o status de registrado. Bom, a gente tem que permitir que com essas entradas a gente consiga visualizar esses status aqui no nosso sistema, certo? A gente vai poder alterar o status da solicitação. Tá? A gente poderia montar também, e isso aí tem o gráfico de causa e efeito, além desse gráfico de estados, a gente poderia montar uma tabela de decisão, mas isso aqui é mais relacionado ao gráfico de causa e efeito, que é o gráfico que é uma outra forma de fazer a técnica de apresentar as tabelas de decisão, tá? Bom, então essa aqui é a cara do gráfico de estados e a gente viu então nessa atividade, que é uma atividade semelhante à atividade realizada por vocês lá para entrega da atividade do módulo 2, né?
E qualquer dúvida, vocês já encaminharam dúvidas e a gente tá aí para atender vocês, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção, espero que tenha contribuído e até, um abraço.